Olá, hoje nós vamos trabalhar com uma manga chamada manga boca de sino ou manga campainha. Ela é uma manga que tem a base bem larga e tem esse caimento. Ela forma uma espécie de sino embaixo, por isso boca de sino. Só que nós vamos trabalhar com tricô. E é possível fazer uma manga assim que tenha esse formato em tricô? Claro que sim. Aqui essa manga aberta. Eu tenho ela com uma base bem maior, bem grande, e uma lateral. São mangas curtas, mangas 3/4, pode ser até manga comprida, mas o mais comum é a manga mais curta. Então, nós vamos trabalhar na máquina. Começando então a nossa manga, não no sentido normal, começando ela atravessada. Aqui eu vou colocar 24 agulhas. Começamos enrolando e depois vamos terminar no outro lado, remalhando. Faço 2 carreiras. Aqui eu vou deixar pontos na base em suspenso quando eu estou com o carro no lado direito. Então, a cada 2 carreiras, essas agulhas vêm para cima. Portanto, carro no H. Aqui eu preciso fazer o acabamento, então o acabamento vai ser essas agulhas em suspenso. Mas como eu estou no início, as agulhas ainda estão sensíveis ao trabalho, não tenho peso nele, vou chamar para cima e depois levar para baixo todas as agulhas, menos as 2 na lateral. Vou para a esquerda, baixo essas 2 que estão para cima. Ergo as demais. E baixo elas novamente, porque o carro está em suspenso. Venho para a direita, ergo essas 2. Agora eu vou pôr pesos. Assim auxilia o trabalho. Estando na direita, elevo. Estando na esquerda, eu baixo essas 2 agulhas para fazer o acabamento. Agora eu vou começar também a aumentar pontos para o lado da cava. Vou aumentar uma agulha e elevar mais 2 para começar a fazer carreiras encurtadas. Passo o fio por baixo e baixo essas agulhas. Elevo 3, fio por baixo. Esse passar o fio por baixo para não dar o furinho. Que aqui, ao elevar agulhas em maior quantidade, vai formando um furinho. Como eu não quero esse furinho, eu passo o fio por baixo quando eu estou na esquerda. Agora, ao invés de trazer para cima mais 3, eu vou baixar essas manualmente, todas de uma vez. Enrolo esse fio aqui na última agulha que foi chamada. A cada 2 carreiras, eu vou elevar um ponto também no lado da cava. Esqueci de baixar.
De uma elevação para outra, eu dei 6 carreiras. Elevo 3 novamente. Esse é o mesmo trabalho que o da saia godê. Nós fazemos gomos para ir aumentando essa parte de baixo, ela se forma em gomos. Então, carreiras encurtadas é porque nós trabalhamos apenas com algumas agulhas, vão diminuindo à medida que nós elevamos as agulhas, vão diminuindo o número de agulhas que trabalham. Isso faz um babado embaixo, um godê, e é o que forma a manga. Tiro todas do suspenso de uma vez. Aqui eu tenho pontos que estão sendo aumentados a cada 2 carreiras. Começo a elevar novamente para fazer outro gomo. E de tempos em tempos vou passando para cima esses pesos. Assim eu vou fazendo gomos. Aqui eu creio que não apareça muito bem, mas de uma a outra marcação eu tenho um gomo que vai formando a parte mais arredondada embaixo. E ao mesmo tempo vou formando o redondo da cava. Vou fazer isso até a metade da manga. Parte de cá com aumentos. Chegando na metade, eu começo a diminuir. Cheguei na metade, agora ao invés de aumentar, nós vamos diminuir aqui um ponto a cada 2 carreiras para fazer o outro lado dessa manga. E continuamos a fazer os gomos a cada 6 carreiras de distância, fazendo o gomo. Enquanto eu estou fazendo os gomos, não vai sendo diminuído porque eu estou com as agulhas em suspenso, essas do lado da cava.
2 carreiras, diminuição. Mais 2 carreiras, outra diminuição. E assim eu vou fazendo até eu chegar em 24 pontos do início. Eram 24. A mesma quantia eu vou precisar para fechar essa manga. Então, vai se fazendo uma cava de um lado aumentando e do outro lado diminuindo. Eu termino esse modelo e já mostro para vocês. E aqui a nossa manga boca de sino. É um trabalho que precisa ser vaporizado. Primeiro a parte da cava, que vai ser grudada na blusa, tira-se os alfinetes e faz ela arredondada embaixo e vaporiza também, para que esse acabamento não enrole para dentro. Esse é um acabamento com 2 agulhas apenas, então ele tende a ser mais rebelde do que o acabamento com 3 agulhas, por exemplo. Com 24 pontos começados, na metade deu 14 centímetros de comprimento, aumentando a cada 2 carreiras quando fazíamos as carreiras completas, não carreiras encurtadas. Forma o arredondado da cava e aqui o início. Quer ela um pouquinho mais comprida, quer uma manga um pouco mais comprida do que essa, aumenta a quantia de pontos aqui no início. Ao invés de 24, coloca um pouquinho mais. A curvatura também depende do tamanho da cava que você tem. Primeiro faz a parte da blusa, a parte das costas e da frente e calcula quanto deu a metade em centímetros para chegar a fazer a cava da manga. Essa então é uma forma de fazer a manga atravessada, que ela fique com esse efeito boca de sino, certo? Essa é a nossa ideia para hoje. Bom trabalho!